Salve, salve tribo SST, sejam bem-vindos ao projeto SST 1234, todos os dias às 12 horas e 34 minutos, uma live com assuntos relevantes sobre segurança e saúde no trabalho. Um abraço para o amigo, colega aí ensinando o ST que já está aí atento, nos aguardando. Completamos hoje, então, a nossa 7ª live. Olha só, amanhã já vai completar 8 dias. Vai ser a 8ª live desse projeto que eu tenho amado, tenho gostado bastante, tenho me ajudado e o feedback tem sido maravilhoso do pessoal que tem acompanhado, então, as nossas lives, que fazemos com muita alegria, com muito amor, porque descomplicar a segurança e saúde no trabalho é algo, faz parte da nossa missão, faz parte da missão então dessa conta do Instagram, aqui gustavorodrigues.sst. Muitas pessoas continuam com dúvidas com relação quais são as empresas que precisam de fato elaborar PPRA e PCMSO devido à nova atualização, ou seja, devido à atualização da NR1. E hoje, então, eu vou tocar mais uma vez nesse tema sobre quais são as empresas que precisam elaborar PPRA e PCMSO, visto que muitos colegas me solicitaram esse tema e mandaram perguntas, ficaram com dúvidas, porque existe até profissionais falando o seguinte, dizendo que as empresas de grau de risco 1 e 2, nenhuma mais precisa fazer PPRA e PCMSO. Mas será que é isso mesmo que a ANR ela fala, essa nova atualização, a atualização da NR1, será que é isso mesmo que ela trata? Então esse é o nosso tema de hoje. Um abraço para a Glauciane, que é minha parceira, trabalha comigo, Petrúcio. Um abraço aí para a Edvânia, a Bruna, que acabou de entrar também, Bruna Vanessa, a Joseilma. Grande abraço para vocês. E então, pessoal, vamos lá, nós vamos iniciar o nosso tema. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, vai entrando e participando aí da nossa live. Um abraço também para a Larissa, que acaba de entrar. O tema de hoje é entenda de uma vez quem precisa elaborar PPRA e PCMSO, tá certo? Lembrando, o item 1.7 da nova NR1 é que vai tratar sobre esse tema. Eu fiz aqui até umas anotações, está aqui no papelzinho, para eu poder me situar melhor e trazer para vocês tudo de forma bem esclarecida. Então, o item 1.7 da NR1, da nova NR1, vai tratar sobre esse tema, sobre a obrigatoriedade do PPRA e do PCMSO. E por que, para os que estão chegando agora, por que eu escolhi esse tema? Muitos colegas solicitaram e fizeram muitas perguntas sobre isso. Inclusive, na última sexta-feira, eu estava junto com alguns colegas da área de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, e aí a gente estava comentando sobre isso, que muitas pessoas chegaram até a dizer o seguinte: a empresa de grau de risco 1 e 2, ela não precisa elaborar PPRA e PCMSO. Mas será que é isso mesmo? Um abraço aí para o Fábio, que acabou de entrar também, a Daniela. Então vamos lá, item 1.7 da NR1 vai tratar sobre o seguinte: tratamento diferenciado ao microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Então, o item 1.7, eu vou repetir, ele trata sobre um tratamento diferenciado para o MEI, o ME, para o MEI, para as empresas EPP, empresa de pequeno porte, certo? Item 1.7. Então, percebam o seguinte: o item trata sobre um tratamento diferenciado para MEI, empresas
ME e empresas EPP, beleza? Aí o item 1.7.1 diz: o MEI, o EPP e o ME de grau de risco, aqui não diz, mas grau de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais no subitem 1.5.1 e não possuírem riscos químicos, físicos e biológicos, ficarão desobrigadas da elaboração do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. Esse é o primeiro ponto que trata sobre o PPRA. Perceba que o item da norma diz o seguinte: primeiro, tratamento diferenciado para as empresas MEI, ou seja, o microempreendedor individual, que é aquela empresa, eu vou explicar a classificação dessas empresas, ME, MEI e EPP. Primeiro, vamos entender como é que essas empresas elas são classificadas. Então, o principal aspecto de diferenciação entre o MEI, o ME e o EPP são o faturamento anual do negócio, certo? Então, o microempreendedor individual, que é aquele que ele pode abrir a sua própria empresa, um CNPJ, e no máximo poderá contratar um funcionário, para que ele seja MEI, ele pode faturar até R$81 mil por ano. R$81 mil por ano. Aí, dependendo das atividades, ele pode ser, então, caracterizado como um MEI. Beleza? Microempresa, que é a ME, são um empreendimento que tem uma receita bruta anual inferior ou igual a R$360 mil. E a empresa de pequeno porte, EPP, são os negócios, ou é uma empresa com limite de faturamento anual de até R$4,8 milhões. Então, as empresas que faturam até R$4,8 milhões e estão enquadradas nessa categoria de EPP, certo? Porque a gente está fazendo essa diferenciação para vocês entenderem que o item 1.7 da NR1, da nova NR1, trata sobre um tratamento diferenciado para esse tipo de empresa que eu acabei de mencionar para vocês, tá bom? Então vamos acabar com essa confusão de que toda empresa que é grau de risco 2 está desobrigada de elaborar PPR e MSO. Tem que entender que esse item trata de um tratamento diferenciado para o MEI, o ME e o EPP. Aí vamos voltar ao item da norma que vai tratar sobre a dispensa da elaboração do PPRA. E aí a norma diz que o MEI, o ME e o EPP que declararem suas informações de forma digital no subitem 1.5.1, né, que declarar essas informações e não possuírem risco químico, físico e biológico, estarão dispensados da elaboração do PPRA. Então perceba, se a empresa não tiver químico, físico e biológico, certo? Que seja MEI, ME e EPP de grau de risco 1 e 2. Então não são todas as empresas. São empresas que estão nesses três tipos de categoria, ME, MEI e EPP, de grau de risco 1 e 2, que não tenha químico, físico e biológico. Se não tiver, não está obrigado, então está dispensado da elaboração do PPRA. Entendido? Ficou alguma dúvida sobre o PPRA? E vocês me ouvem bem? Como é que tá aí? Tá dando para entender? Estou sendo claro? Tá muito rápido? Me dá um feedback. Se tá gostando, clica no coraçãozinho aí para mais pessoas nos acompanharem aí nessa live. Vamos para o próximo item que vai tratar, então, sobre a obrigatoriedade ou não o MEI, ME e EPP de grau de risco 1 e 2, que não possua risco químico, físico, biológico e ergonômico. Entra o ergonômico aqui na questão
do PCMSO estará desobrigado da elaboração do PCMSO. Beleza? Aí eu pergunto para vocês, comentem aí para mim, coloquem aí nos comentários qual é a empresa que você conhece, que você identifica que não possui risco ergonômico. Se você encontrar uma, coloca aí para mim, por favor, que eu estou curioso para conhecer essa empresa. Então, atenção, empresa que não precisa fazer PCMSO é aquela que não tem risco químico, físico, biológico e ergonômico. Lembrando que só não vai ser obrigada a elaborar tanto PPRA como PCMSO se a empresa declarar, comprovar que não existe o risco. Então não é de boca, não é assim, o empregador diz, a minha empresa é uma loja de roupas, é uma loja de confecção e aqui não tem risco nenhum, então deixa isso para lá. Será que é assim? Será que é assim? Ou não, vem cá, faz aí um documento com qualquer coisa e diz que aqui não tem risco. Sabe por quê? Esses dias eu fui aqui na delegacia regional do antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, que faz a fiscalização, né, do trabalho aqui na minha cidade, na região, e eu conversei com o auditor fiscal que fará e que faz a fiscalização das empresas. Ele disse, Gustavo, não mudou quase nada. Não mudou quase nada. E mas aí preocupa porque uma empresa ela pode lá não existe risco nenhum. Aí não tem problema, eu vou chegar na empresa. Se eu identificar que existe o risco, eu vou obrigar a empresa a elaborar os programas. Se precisar do PPRA e do PCMSO, elabore os dois, você está obrigado. Esse documento seu aqui não vale de nada, certo? Então tem que entender que quando houver uma fiscalização física, a gente sabe que isso está mais difícil de acontecer pelo número de fiscais, mas se for identificado que a empresa tentou omitir algum risco, ela vai ser obrigada, ela vai ser penalizada, ela pode ser multada, tá certo? Tranquilo, beleza? Então, outra coisa que é muito importante que está no item 1.7.1.2 da nova NR1. A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e emissão do atestado de saúde ocupacional, certo? Então, mesmo que a empresa, Lourdes, um abraço para você, LA Cursos e Treinamentos, um abraço, saudade. A empresa é obrigada a elaborar o PCMSO. E aqui, na minha humilde opinião, eu acredito que vai ser difícil encontrar uma empresa que não seja obrigada, porque eu pedi para vocês colocarem aí para mim qual é a atividade que vocês não enxergam que existe risco ergonômico, certo? Então, se a empresa ela tiver desobrigada a elaborar um PCMSO, mesmo assim ela está obrigada a emitir o atestado de saúde ocupacional. Certo? Então, mais outra coisa, tirem da cabeça de vocês e esclareçam isso para os colegas, para os empregadores, para os profissionais do departamento pessoal de RH, para os nossos colegas contadores, que eu admiro muito o trabalho deles, que é um trabalho importantíssimo, assim como o nosso, né? O trabalho da contabilidade é um trabalho muito importante para a empresa. Porque alguns colegas, não estou dizendo todos, alguns colegas da área contábil estavam disseminando, dizendo que se a empresa é grau de risco 1 ou 2, nem exame médico mais precisa fazer. Eu digo, mas onde é que está isso? Onde é que está essa informação? Alguém leu errado a NR1 ou alguém não leu nada e disse que agora não precisa fazer mais nada. Então, tem que ficar atento a essa questão. Então, mesmo que a empresa ela esteja desobrigada de elaborar o PPRA e o PCMSO, a empresa estará obrigada a realizar o atestado de saúde ocupacional, certo? Ok? Lembrando que essa declaração, como o Maico está falando aí, pois é, mas que garantia terá
com essa declaração? Verdade. Então aí fica a pergunta, quem fará essa declaração? Quem vai declarar que não existem os riscos no ambiente de trabalho? A norma, o que é que a norma diz? A norma diz que o empregador é o responsável pela prestação das informações previstas no item que trata sobre o PPRA e sobre o PCMSO. Então, a norma não está dizendo que é o empregador. Prestem atenção, prestem atenção. A norma não está dizendo que é o empregador quem deve elaborar, que é o empregador quem vai fazer a avaliação do risco, se existe ou não. A norma só está dizendo que o empregador é o responsável pela prestação da informação. O empregador não é o responsável pela empresa? Para as informações, elas são enviadas, serão enviadas de segurança do trabalho. Independente de quem esteja enviando, quem é o responsável pelas informações prestadas? O empregador. A empresa não é dele? A responsabilidade é dele. Tem responsabilidade do profissional? Tem. Mas quem responde pelo CNPJ é o empregador. Então aqui a norma está dizendo que é de responsabilidade do empregador a prestação da informação. Mas ficou em aberto, não está dizendo aqui que é ele quem tem que elaborar a declaração. Certo? Então, eu entendo. Então, se eu tiver errado, depois eu voltarei aqui para corrigir. Mas o que eu entendo com relação a essa declaração da dispensa, por exemplo, do PPRA, isso deverá ser feito por um profissional da área de segurança do trabalho. Porque um profissional que não é da área, ele não vai ter conhecimento técnico para declarar que não existe risco naquele ambiente de trabalho. Até porque muitos profissionais da área, sendo especialistas, às vezes eles não têm a capacidade técnica para dizer qual é o risco que existe naquele ambiente ou não. Não estou fazendo crítica a ninguém, mas a gente sabe, infelizmente, que é assim. O Marco está dizendo, sim, mas para isso precisará de um profissional de SST para declarar esse levantamento. Isso mesmo, é o que eu estou falando aqui para vocês. Certo? Então, coloque aí na cabeça de vocês isso. Eu aqui fiz a relação de algumas empresas, certo? De empresas que eu atendi durante esse ano e que eu vou fazer um pequeno exercício com vocês. Vamos lá. Primeiro, uma empresa de confecção de artigos de vestuário e acessório. Uma empresa de confecção que fabrica roupas, camiseta, calça, cueca, calcinha, meia, certo? Uma empresa de confecção. Ela é grau de risco 2, certo? E aí fica a pergunta, empresa de confecção, grau de risco 2. Nesse exemplo aqui, ela é uma empresa, uma microempresa, uma empresa ME, certo? Que faturou abaixo de 360 mil por ano. Essa empresa, uma confecção, tem risco físico? Na empresa que eu fiz o levantamento de risco, sim, tem risco físico. Tem risco físico de ruído pelas máquinas de costura, pelas máquinas de bordado, pelo, às vezes, o compressor que a empresa precisa alimentar essas máquinas. Existe calor, porque em muitas confecções existe o setor de estamparia que faz isso aqui, ó. Coloca essa estampa na camiseta, então isso eles precisam usar uma máquina que vai colar essa estampa aqui, então eles fazem uso do calor. Então tem calor, então é risco físico. Tem risco químico? Tem risco químico. Muitas vezes para fazer essa atividade eles utilizam produtos químicos, certo? Na estamparia e em algumas outras atividades. Tem risco ergonômico, Gustavo? Sem dúvida nenhuma na confecção. Risco ergonômico. Às vezes a costureira passa o dia todo ali sentado, em uma má postura. Tem movimento repetitivo. Então, nesse primeiro exemplo de uma confecção, e vamos lá, uma confecção que tenha 3 funcionários, grau de risco 2. É pequenininha, mas tem risco. Tem que elaborar PPRA, tem que elaborar PCMSO. Certo? Ok? E ainda tem mais outra. E essa confecção? Por exemplo, tem uma faxineira.
E ela limpeza dos ambientes, ela faz também a limpeza dos banheiros dessa empresa. Talvez nesse banheiro exista exposição a risco biológico. Ativa também o item 1.7.1 e item 1.7.2, elaboração de PPRA e de PCMSO. Beleza? Olha aí, deixa eu ver aqui. O João está dizendo, porque até alguns profissionais não vão querer se responsabilizar por essa área. Não quero fixar nada, não. E muitos não têm conhecimento para realizar uma boa análise ergonômica do trabalho. Verdade, verdade, João. Então, outro exemplo, que foi uma outra empresa que eu elaborei o PPRA. Essa empresa é de uma incorporação de empreendimentos imobiliários. Uma incorporação de empreendimentos imobiliários. É uma empresa, nesse caso aqui, nesse exemplo, uma microempresa que possuía 5 funcionários e o grau de risco 1. Aí a pergunta, nessa incorporação de empreendimentos imobiliários, é como se fosse um escritório, certo? Que está ali vendendo os lotes, vendendo os apartamentos, mas não está construindo. Ela é uma incorporação de empreendimento imobiliário. Nesse caso, 5 funcionários. Aí tem risco químico? Não tem, é um escritório. Tem risco físico? Talvez não. Tem risco biológico? Aí entra a pergunta, tem faxineiro? Tem alguém responsável pela limpeza e faz parte do quadro de funcionários? Tem. Essa pessoa tem exposição a risco biológico? Tem. Então precisa fazer PPRA e PCMSO. Ah, não tem risco biológico, Gustavo. Beleza. Tem risco ergonômico? Tem. É grau de risco, não tem risco ergonômico. Ah, então não faz o PPRA, mas tem que fazer o PCMSO. Beleza? E continua a obrigatoriedade para a elaboração do atestado de saúde ocupacional. E outro exemplo aqui, serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Então, imagina aí uma empresa que é um escritório administrativo. Então, nessa empresa tem 2 funcionários que são auxiliar de administração. Então, é uma microempresa com 2 funcionários. Lá eu não identifiquei químico, físico e biológico. Só tinha risco ergonômico. Então, nesse exemplo, apenas o PCMSO, não sendo obrigado a elaborar o PPRA. Lembrando que precisa fazer a declaração de que não existe químico, físico e biológico para declarar a dispensa da elaboração do PPRA. O Maico está dizendo aí, e fazer a análise ergonômica do trabalho. Isso aí, Maico. Eu não estou entrando em outros detalhes, porque o tema da live é entenda de uma vez quem precisará elaborar o PPRA e o PCMSO com base na nova NR1, que era a dúvida que continua sendo, espero que agora não mais, de muitos profissionais. Foi a solicitação de vários colegas sobre esse tema. Beleza, então a gente pode dar também aqui, porque foi muito comentado. Ah, então a padaria do seu Zezinho lá da esquina, ele só tem 3 funcionários. Ele não está obrigado a elaborar. Peraí, padaria é grau de risco 3, certo? E mesmo que fosse grau de risco 2, mas tem ruído, bem provável que tenha ruído. Tem exposição a químico? Talvez tenha exposição a químico. Tem risco ergonômico? Tem risco ergonômico. Então, se você analisar a padaria do seu Zezinho, que tem 3, 4, 5, 10 funcionários, é uma pequena empresa, com faturamento pequeno, os riscos que ativam a obrigatoriedade da elaboração tem que elaborar. O João está perguntando, Gustavo, o que pensa a respeito da elaboração? Uma vez que eles são feitos em cima do PPRA. Certo, João? O que é que eu penso? Vamos lá. Eu costumo sempre dizer o seguinte, que o PPRA é o marido e o PCMSO é a esposa. Existe, então, um casamento, certo? Beleza. Só que lá, se a gente for analisar, na NR7, ela não diz obrigatoriamente
que o PCMSO deverá ser elaborado única e exclusivamente com base no PPRA. Fala que deve ter uma integração entre essas informações, certo? O que é que eu entendo? Talvez o que é que possa acontecer? Na nova publicação da NR7 e da NR9, vai haver algum item que vai tratar sobre esse assunto, como, por exemplo, uma análise de risco específica para a elaboração do PCMSO. Até porque o PCMSO ele é feito com base no PPRA, certo? Só que a análise dos riscos ela é a mesma para o PCMSO. Pelo menos eu trabalho dessa forma, certo? Então, de toda forma, eu estou fazendo a avaliação do risco para identificar se há necessidade da elaboração do PPA. Então, eu fiz uma análise de risco. Nessa análise de risco, eu identifiquei que não existe químico, físico e biológico. Essa mesma análise, ela servirá como base para a elaboração do PCMSO, mesmo o PPRA não existindo. Certo? Eu penso dessa forma, um pensamento lógico de como atuar, de como atender o cliente, dessa forma. Eu vou fazer a análise de risco. Nessa análise de risco não tem químico, físico e biológico. Beleza. Esses mesmos dados eu vou utilizá-los para a elaboração do PCMSO. Aí, tem risco ergonômico? Tem, então eu vou fazer o PCMSO. Aí o PCMSO ele vai estar articulado a que outro programa de saúde, de prevenção? Aí entra aí o que o Maico estava falando, a elaboração da análise ergonômica do trabalho. Então percebe que assim, a NR1 ela foi publicada para nós e é só o que a gente tem por enquanto. Quando as normas forem publicadas, a sua ação, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter, um casamento dessas informações, uma integração entre aquilo que está sendo cobrado na NR1 com aquilo que, por exemplo, vai ser cobrado na NR7, que vai tratar sobre o PCMSO. Beleza, João? Tranquilo? Então, outro exemplo, o mercadinho da dona Zefinha, no bairro onde eu moro. Dona Zefinha tem um mercadinho e nesse mercadinho ela tem 8 funcionários. É um mercadinho. Mercadinho não precisa elaborar PPRA, PCMSO. Será que não precisa? Tem que fazer a análise de risco. E se nesse mercadinho tiver a área de frios, de carnes, ou seja, tem o açougue dentro do mercadinho, tem risco físico? É bem provável que exista risco físico. Certo? Nesse mercado existem banheiros para atendimento aos clientes? Existe. Tem funcionário responsável pela limpeza que vai fazer a limpeza desse banheiro? Existe. Existe aí nessa atividade risco biológico? Bem provável que sim. Então, há necessidade da elaboração. E lembrando que tanto a padaria, né, como o mercadinho vão entrar aí na classificação de grau de risco 3. Beleza? Esse é o recado que eu queria trazer para vocês hoje. Se alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, fiquem à vontade. Recapitulando o que foi que a gente conversou hoje, entenda de uma vez quem precisa elaborar o PPRA e o PCMSO. Essa foi uma solicitação para que nós trouxéssemos esse assunto para vocês, porque muitos estavam com dúvida, achando que toda e qualquer empresa de grau de risco 1 e 2 estaria desobrigada da elaboração do PPRA e PCMSO. Vimos aqui que não é dessa forma, porque o item 1.7 da NR1 ela vai tratar sobre tratamento diferenciado para o microempreendedor individual, para a microempresa e para a empresa de pequeno porte. Então, o item está deixando bem claro que é um tratamento diferenciado para essas categorias de empreendedor e empresa. Aí depois entra, o item que vai tratar sobre o PPRA. O MEI, ME e EPP, grau de risco 1 e 2, que declararem nas informações digitais, conforme item 1.5.1, que não possuam químico, físico e biológico, estará dispensado da elaboração do PPRA. O próximo item,
grau de risco 1 e 2, que não tenha químico, físico, biológico e ergonômico, estará dispensado da elaboração do PCMSO. E outra coisa, se a empresa estiver dispensada da elaboração do PCMSO, mesmo assim ela estará obrigada a realizar os atestados de saúde ocupacional. Beleza? Tranquilo? O João está dizendo aí, essa classificação do biológico como o funcionário que faz a limpeza é outra complicação. Pois é, João. Então, se a gente for analisar o seguinte, na cabeça dos profissionais da área e também dos profissionais que acabam solicitando às empresas a elaboração desses programas, que são os escritórios contábeis. Os contadores precisam entender isso também, os profissionais do DP, do RH, não só nós da parte de segurança do trabalho, para que ninguém esteja disseminando que se a empresa é grau de risco 1, por exemplo, ela não tem que fazer PPRA e PCMSO, certo? Isso não está em canto nenhum. Então isso vai depender dessa análise de risco que deverá ser feita para declarar que aquela empresa ela não possui esses riscos. Lembrando que eu pedi para vocês me responderem, ninguém conseguiu responder. Me mostre uma empresa que não tenha o risco ergonômico. É difícil encontrar. Eu ainda estou procurando uma empresa que não possua risco ergonômico. Então, se a gente parte do pressuposto que praticamente todas as atividades ou empresas existe algum risco ergonômico, isso mostra que o PCMSO continua sendo obrigatório para todas as empresas, certo? Em alguns casos pode sim haver a dispensa do PPRA. Beleza? Tranquilo? Entendido? Alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Fique à vontade, a gente vai finalizar a nossa live. Lembrando que eu conto com a presença de vocês aqui todos os dias às 12 horas e 34 minutos nesse que tem sido aí um projeto prazeroso realizarmos, que é o projeto SST 1234. Beleza? Tranquilo? Estamos entendidos? Então anotem a frase de hoje. Qual é a frase de hoje, Gustavo? Na segurança do trabalho, se manter atualizado é uma questão de sobrevivência. Anota aí. Na segurança do trabalho, se manter atualizado é uma questão de sobrevivência. Beleza? Essa frase encaixa muito bem com o tema de hoje, encaixa muito bem com o momento em que estamos vivendo, um momento de modificação na nossa legislação, de atualização de várias normas, ou seja, eu venho defendendo isso já há muito tempo, inclusive eu falei sobre isso no brasileira de recursos humanos em Recife, quando eu palestrei, eu falei sobre isso. Vivemos um momento histórico na área trabalhista, sobretudo na área de segurança e saúde no trabalho. Então, nós profissionais precisamos, sem dúvida nenhuma, nos manter atualizados. Então, a frase de hoje é essa. Na segurança do trabalho, se manter atualizado é uma questão de sobrevivência. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Show de bola. Agradeço pela participação de todos e nós nos vemos amanhã às 12 horas e 34 minutos e que Deus abençoe a todos vocês.